Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e Direito. Estamos novamente na Feira do Livro de Évora, o último dia da Feira do Livro, e hoje, excepcionalmente, também fazemos programa no feriado. Fazemos no 25 de Abril, calha precisamente na terça-feira, o dia em que habitualmente fazemos o Torto e Direito, e desta vez temos esta edição especial para falar sobre a data, mas também sobre as sessões comemorativas que decorreram hoje, ou as sessões solenes, para ser mais preciso. A primeira de Lula da Silva, a segunda do 25 de Abril. Já lá vamos. Para já, notas de abertura. Começo com o Bento Anastácio. Bento, boa tarde, bem-vindo. Cá estamos na feira. Hoje estamos na cabine da rádio. Na cabine da rádio. por causa do calor. Que é para ter por causa de questões de paridade. Exatamente. Aqui na feira. Aqui na feira. Na feira do livro. Bento, nota de abertura do programa de Boa hoje. tarde, Alberto. Boa tarde ao Luís e ao Ricardo, que estão aqui ao lado. Eu começaria por dizer que foi bonita a festa, pá. Eu adorei a entrega do prémio Camões ao Chico. A beleza das palavras, a emoção, sobretudo, a genuinidade daquela cerimónia. Não foi propriamente uma cerimónia normal, até porque este prémio já deveria ter sido entregue há uns tempos atrás, e como disse o Chico, ainda bem que o Bolsonaro não sujou com a sua assinatura o diploma, mas foi bonito de se ver e, sobretudo, ter em conta as palavras do Chico, as dificuldades que passou a democracia no Brasil, as dificuldades que passa a democracia nos dias de hoje, os perigos dos totalitarismos, sobretudo o perigo dos totalitarismos populistas. Pareceu-me uma bela forma de começar a comemorar os 50 anos de Abril. E obrigado, Chico, a festa vai continuar, pá. Mas como não há bela sem senão, eis que fui às comemorações em Évora e, obviamente, à Praça do Geraldo. Só foi porque quis, não é? Exatamente, só fui porque quis, eu e as pessoas todas que encheram aquela praça. Então estamos com um espetáculo de qualidade, é claro, mas completamente desadequado ao espaço, completamente desadequado à data, completamente desadequado à função. Eu peço desculpa por usar esta expressão, mas como estamos em abril, nessas alturas, nós usávamos muito. Aquilo não passou de uma masturbação de intelectualoides a armar ao modernaço. Foi uma coisa que foi triste de se ver, e a não ser uma coisa que me deixou feliz, foi a indignação de mais de meia praça, sem ser em linguagem taurina, tauromáquica, mais de meia praça do Geraldo, indignadíssimo, porque as comemorações, ou aquela coisa, começou mal. À meia-noite, estas coisas, os rituais são rituais e são para se cumprir. À meia-noite toca um bocadinho antes a grândola e vêm os foguetes, e há, no mínimo, o respeito por quem participa naquelas coisas. Eu quero deixar daqui a minha solidariedade para com o Grupo Cantares de Évora, que ontem foi insultado de uma forma vil por uma falta de organização, com uma incompetência de tal maneira tamanha que eu não sei muito bem o que é que esta gente quer. E, de facto, para início de comemorações de 50 anos de Abril, não pode ser isto. Haja, no mínimo, respeito. Depois brinquem com o que quiserem, façam lá as vossas coisas, as vossas festas, promovam os vossos artistas. Eu acho que no 25 de Abril é uma festa popular, e olhando para aquela coisa deprimente de ontem, Kim Barreiros, volta, estás perdoado. Da nota de abertura do Bento Anastácio, quero o Kim Barreiros de volta para o 25 de Abril. Vamos ao Alberto Magalhães. Alberto, boa tarde, bem-vindo. Nota para a abertura do programa de hoje. Tenho duas notazinhas. A primeira nota para salientar aqui que no sábado houve, incorporada aí nas festividades da Feira do Livro de Évora, houve uma homenagem ao meu muito amigo Luís Carmelo, ensaísta, romancista, poeta, especialista em semiótica, performer, construtor de cidades imaginárias, professor, editor e tudo. Isto é,
um intelectual polifacetado como há poucos em Portugal. E relembro aqui que há muitos anos fiz com ele um programa que ainda hoje recordo com saudade, a Toca dos Aborígenes, onde, além de todas estas coisas, ele demonstrou que também era um humorista encartado. Daqui fica, portanto, o meu bem-aja ao Luís Caramelo, a minha homenagem. A segunda notazinha também é uma personalidade interessantíssima. A Janja. A Janja é a mulher do Lula, a mulher atual do Lula. E porquê a Janja? A que propósito é que eu chamo aqui a Janja? É que a Janja foi condecorada com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. E porquê? Deve ter sido porque promoveu e promove e promoverá a expansão da cultura portuguesa e dos seus Como valores. qualquer primeira-dama recebeu. Porque a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique é para quem promove a expansão da cultura portuguesa e dos seus valores. Ora, quais os serviços relevantes que prestou a Janja, que eu saiba, absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Não me interrompas. Não me interrompas, Bento. Alberto Magalhães não sabe. Já em 2017, a primeira-dama de Cabo Verde recebeu também a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. E em 2018, a primeira-dama de Angola, que, como nós sabemos, estão fartíssimas de contribuir para a expansão da cultura portuguesa e dos seus valores. E, Alberto, quer dizer, cada um dá o que pode. o doutor, o professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso ilustre Presidente da República, bem pode limpar os pés à parede ou as mãos à parede, porque isto é uma vergonha. Isto não tem outro nome. É uma vergonha. Mas nós devemos alguma coisa à Angola, a Cabo Verde e ao Brasil para andarmos a desperdiçar medalhas e condecorações às primeiras damas desses países. E a Grande Duquesa de Luxemburgo também. Não fizeram nada. Exatamente. Bem, das notas de abertura do Alberto Magalhães, que me faz sempre recordar o... Olha, podiam António dar a Cego Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique ao Luís Caramelo, que ainda não a tem. E era merecido. Era merecido. Está bem. Era merecido. E naturalmente lembrar o trabalho que ele fez até hoje, em todos os níveis que aqui disseste, mas também lembrar essas personagens imaginárias e humorísticas do António Cego e do Francisco Iluminado. Acho exatamente. Os nossos repórteres da Toca dos Aborígenes. Final dos anos 90. Ricardo Freixal. Não pode haver reedições dessa coisa para eu me instruir, não é? Haverá alguns arquivos, certamente. Haverá alguns arquivos, mas infelizmente não haverá muitos. Ricardo, nota de abertura para o programa de hoje. Nada, boa tarde ao Luís Matias, ao Pedro Anastácio, ao Alberto Magalhães e aos nossos ouvintes também. E eu tremi aqui todo quando o Alberto Magalhães falou na Janja. Digo, mas quem é a Janja? Pá? Quem é a Janja? Bom, menos mal, já me foi explicado. E depois pôs-me também com a atitude solidária do Bento Anastácio com o Bloco de Esquerda, com a Catarina Martins, por causa do Chico Buarque e daquela coisa toda. Eu vou terminar com o Chico Buarque, mas não é com essa festa. Eu terminarei com o Chico Buarque. Eu terminarei com o Chico Buarque, mas não é com essa festa, é com a festa imodesta. Bom, mas uma boa tarde a todos. O espaço está agradável, está fresquinho, está-se aqui bem. E outra coisa, eu não tenho, porque eu presenciei a sessão toda foi a primeira vez. Eu nunca tinha presenciado uma. Nunca tinha acompanhado. Nunca tinha. Okay. E hoje uma peça em 2 atos. Em dois atos. E desculpem-me, mas como quase todos os intervenientes puxaram um pouco para a intelectualidade, puxaram um pouco por alguns autores, eu puxo por Gabriel Garcia Marques. E desculpem não trazer o cravo, mas de facto, também nas flores, a flor é uma questão de despertar da alma. E a minha flor não é de facto o cravo, é a flor do cardo, sou alentejano também, e a vulgar alcachofra.
E portanto esta é a minha nota de abertura. Das notas de abertura desta Torto e Direito, partimos para o primeiro tema do programa de hoje. Aliás, é um tema que vai atravessar todo o programa, que é a celebração do 25 de Abril. Mas começamos por falar das sessões solenes que decorreram durante o dia de hoje, durante a manhã de hoje. Primeiro com a presença de Lula da Silva na Assembleia da República, aquela primeira sessão que decorreu durante uma hora. Bento Anastácio, a sessão foi marcada pelos discursos, mas também pela forma como o Chega se manifestou na Assembleia da República, que mereceu uma reprimenda do Presidente da Assembleia da República. Democrática, muito democrática. E em tom democrático também. Então democrático. Santos Silva é um democrata. Bento Anastácio, o que, para já esta recepção Lula da Silva e claro, havia sempre a questão que estava em cima da mesa, o tal elefante do apoio ou não à Ucrânia. E que foi ali tratado nos discursos. Esse elefante foi um holograma, porque nunca consegui perceber muito bem de onde é que vinha essa conversa. Mas eu não vi as duas sessões, porque hoje... Os dois atos. Os dois atos. Vi meio ato e depois outro meio ato. Eu começarei pelo desato que foi a sessão solene de boas-vindas ou de despedida. Acho que foi despedida, porque o homem abalou logo. Foi vir, exatamente. Que é o contrário de ir e vir. E vai daí. Pareceu-me, obviamente, que a Iniciativa Liberal, como tinha dito, não foi lá. Está no seu direito de ir ou não ir. Assim como o PCP teve o direito de não ir ao Zelensky. Portanto, assunto arrumado. Não foram. Da Iniciativa Liberal esteve o Presidente do partido. Sim, mas teve uma pessoa só. Teve uma pessoa. Não teve o grupo parlamentar, sim. O resto do grupo parlamentar saiu. Mas porque aí há uma diferença. O presidente do grupo parlamentar tem a ver com questões institucionais. E o respeito pelas instituições não é o respeitinho porreirinho da Silva. O respeito pelas instituições deve haver e não confundo a Iniciativa Liberal com o Chega. Porque uns tomam banho, outros não tomam banho, mas isso é outra questão. Mas há formas de se estar. O Presidente da República do Brasil estava em visita de Estado, não veio cá comer pastéis de bacalhau e beber umas imperiais. Esse acho que fez durante a tarde com os amigos dele, que é legítimo. E eu gosto de pessoas que gostam de pastéis de bacalhau e que bebem cervejas. Agora, há uma postura, eu aceito, ou por outra, percebo que haja um protesto na Assembleia da República. A Assembleia da República não tem que ser propriamente a catedral de Évora, que é um sítio sacrossanto. Pode haver protestos. São proibidos os protestos dos deputados, acho uma parvoíce. Mas há formas decentes e não decentes de se protestar. Não há ninguém que goste mais de um bom protesto que eu. Faz parte do meu ADN. Mas há um local que é a Assembleia da República. Dentro da Assembleia da República, eu faço questão de dizer o que um cidadão faz enquanto deputado, o comportamento que pode ter, as expressões que pode utilizar dentro e fora do Parlamento são completamente diferentes. Pode chegar cá fora, fazer um comício e dizer são todos uns ladrões, uns bandidos, dentro do Parlamento haja algum decoro. E eu argumento isso para quem tiver tempo para ler, por exemplo, os discursos dos deputados da Primeira República e do final da monarquia, que se insultavam completamente, mas de uma forma civilizada. Não pateadas, cartazes que levam nas manifestações. Não foram pateadas, foram maniadas. Maniadas. É diferente. Portanto, eu acho que poderiam muito bem ter feito a sua demonstração de desagrado, estando lá. Agora, o que se passou foi um desrespeito para com a Casa da Democracia. O Presidente da Assembleia da República, pessoa que, como toda a gente sabe, eu não posso nem um bocadinho, porque eu acho arrogante, autocrático, parvo, e mais uma quantidade de coisas, que eu fico por aqui porque estamos a referir à segunda pessoa da hierarquia do Estado.
a forma como ele se dirigiu foi infeliz. Seria muito mais regimentalmente correto, se é que isto existe, mandar sair os deputados. Agora, o Presidente da Assembleia da República não dá lições de moral e bons costumes a ninguém. Muito menos naqueles termos. Muito menos. Os termos são os termos dele. Agora, o que aconteceu ali foi só um bando de arruaceiros a ser arruaceiros. E poderíamos ter ficado por ali se o Santos Silva tivesse dado tanto valor àquela coisa como deu Lula da Silva, que estoicamente ignorou, fez o seu discurso, mas ele está habituado a fascistas. Ignorou porque não pode fazer mais nada, não é? Obviamente, mas Eu não quero dizer que logo podia-me ter saltado a boa para o ignorou porque é ignorante. Não foi isso. Não, ignorou. Nada. Ignorou porque, enfim, não tinha muito argumento também para não ignorar. Ele estava ali enquanto Presidente da República e os outros estão lá enquanto deputados. Não me representam, mas estão na casa que é da democracia. Alberto Magalhães, e tu que análise e comentário fazes a esta primeira sessão que decorreu na Assembleia da República de recepção a Lula da Silva? Opa, que análise eu faço? Eu julguei que íamos falar do 25 de Abril antes Também, de falarmos sim. da sessão. Vamos aqui por um caminho cronológico. Então comecemos pelo meio. Comecemos por hoje, é isso? Vamos andando para trás. Hoje, quer dizer, a presença do Lula na Assembleia da República hoje foi um erro diplomático, um excesso do Marcelo Rebelo de Sousa, secundado pelo Governo e disfarçado pela Assembleia da República. Não tenho a mínima dúvida. O Lula da Silva poderia ter ido ao Parlamento ontem, anteontem ou amanhã. Hoje não devia ter ido, para não misturar as coisas e para não estragar o ambiente. Mas tinha que ser criado primeiro uma comissão de audição. Em relação ao Chega e aos protestos do Chega, concordo mais ou menos com o Bento. Acho que patear é excessivo e mostrar cartazes. Quer dizer, porquê é que o Chega fez isto? Para ganhar uns votos de uns luso-brasileiros bolsonaristas? Fez figura de partido de rebeldes de adolescentes, não é? Digo eu, só faltou mostrarem o rabo a Lula. Se tivessem mostrado o rabo a dizer fora Lula, não pagamos. Uma letrinha em cada nádega dos deputados da primeira fila. Já não eram os primeiros já não era. Rabo, não é? Sim, passavam por rebeldes adolescentes, talvez saíssem melhor. Agora, como fizeram, não me parece terem ganho alguma coisa com o protesto, antes pelo contrário. Salientar também o Luís Montenegro, que teimou em não bater palmas, ia com essa fisgada de não bater palmas ao Lula. Escapou-lhe, foi que a sua bancada, como estava de costas, não via a sua bancada, escapou-lhe que a sua bancada, a páginas tantas, por oposição aos protestos do Chega, bateu palmas ao Lula, e ele foi o único do PSD que não bateu palmas, ficou desenquadrado. Mas coitado. Também não se saiu bem. E pronto, é só isto que eu tenho. É que o Luís Montenegro faz o papel de objetor de consciência. E não bate nem subia. Ricardo, você continua a ter dificuldade em esperar pela sua vez. Quando fica para último. Há coisas que têm que ser. Quando fica para último. Tem que ser tanta força. É um problema. Portanto, em relação a isto. Tenho ainda uma coisa a dizer. Desculpem lá. A cobertura da TV, das televisões, havia à porta da Assembleia da República, suponho eu que havia 2 manifestações. 4. 4? Exatamente. Não me digas. Exatamente. Bom, 2 a favor e 2 contra. Quais eram 2 a favor e 2 contra? Exatamente. Eu vou simplificar. Havia os a favor e o Alberto, sim. Havia os a favor e os contra o Lula. Das televisões que vi, as 3 noticiosas que estavam a dar a coisa em direto, fizeram o seguinte:
fizeram o seguinte, conluiadas ou não conluiadas, fizeram o seguinte: mostraram sempre as árvores e nunca mostraram a floresta. Portanto, eu não sei se o Bento tinha razão quando disse que eles não iam ter nem 100 pessoas. Os contra o Lula. Tinha um pouco mais, tinha um pouco mais. Eram mais. Eu não vi, não consegui ver, porque só mostraram as primeiras Não filas. chegava a 500. Mostraram de perto as primeiras filas das manifestações. Eu nunca consegui ver nem sequer um dronezinho, um drone por cima das manifestações Epá, para a gente, drone só para a para a gente Ucrânia, meu. ver o tamanho. Zero. Quer dizer, é esconder a verdade aos portugueses, esconder a verdade aos telespectadores. Não querem que a gente saiba quantas pessoas estavam nas manifestações. E isto irrita-me solenemente, irrita-me profundamente, que jornalistas a esconderem a verdade. Por amor de Deus, deixem-se disso. Eu fiquei com a sensação de que realmente eram muito poucas pessoas em qualquer uma das manifestações. Foi a Mas se sensação calhar com que ficaste com fiquei. essa sensação porque os Sim, jornalistas, o os mediador, locutores foi, diziam sim. só estão umas centenas. Estão umas O que é centenas. algo que é pouco. Mas eu não vi, Mas não é vi pouco preciso. centenas. É pouco, Eu é só vi pouco preciso. dezenas. É uma crítica que fica também à comunicação. Ricardo, vamos lá, passo para si. Vamos lá. Mas- Planos como aqueles da manifestação da Alameda no PREC já não há. Já não há planos desses. Não é? Sei lá. Não há porque não quero. Ricardo, Esse é que mostrava Ricardo, tudo, vamos esse é lá. que mostrava Viu esta sessão Vi. solene, acompanhou esta sessão solene de recepção ao Lula da Silva? Correspondeu à expectativa que tinha? Porque existiam todas estas polémicas, especialmente a polémica de ser recebido na data de hoje no Parlamento. Esta recepção acabou por ofuscar de alguma forma depois a sessão seguinte ou não? Não, eu já me tinha referido quando abordámos esta questão num programa anterior, há 2 programas atrás. Eu já tinha dito que a organização desta sessão, que eu chamei Ato 1, provocatoriamente, de uma forma irónica, é bizarra, no mínimo. E ficámos a saber que, afinal de contas, o próprio Lula da Silva disse que tinha sido convidado por Marcelo Rebelo de Sousa. E não tem competência para isso e, portanto, não sei porque é que o fez, não o devia ter feito. Eventualmente, poderão existir, e houve uma visita de Estado, o Lula da Silva esteve cá vários dias, não foi só hoje, e portanto podia ter perfeitamente ido para a Espanha, porque aí sim ia trabalhar. Eu acho que há aqui uma questão política e económica, por trás de tudo isto, que é a relação entre a União Europeia e o Mercosul. Não podemos esquecer que o próximo presidente do Mercosul vai ser o Brasil, e portanto Lula da Silva. E o próximo presidente da União Europeia vai ser a Espanha, e portanto o rei Filipe de Espanha. Neste caso, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, claro, o Primeiro-Ministro, portanto vai ser a Espanha. Ora bem, e acho que ou se não teve este encontro, devia ter tido muito de preparação acerca deste aspecto que vai influir muito, vai ter um impacto tremendo naquilo que é a política na atual União Europeia. E daí a dificuldade de se estabelecer essa relação. A propósito disso, aparece a bizarria da criação do convite de Marcelo Rebelo de Sousa para a sessão do 25 de Abril, que são coisas completamente diferentes, quanto a mim. E depois, à volta de tudo isto, há a tentativa de explicação ou de moralização do sistema de Santos Silva, a explicar tudo, inclusivamente a apresentar em primeira mão uma outra versão de entendimento dos factos acerca da Ucrânia e da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que ele não tinha tido anteriormente, e é uma encenação que é pífia, que é escusada, e depois eu não vou pronunciar muito quanto às formas porque a democracia já estou habituado a tudo, portanto, estou habituado a muita coisa de democracia. Portanto, aquilo não foi a pior reação, dentro do quadro democrático, aquela que o Chega teve. Dentro do quadro E parlamentar. portanto, agora, o que deu foi visibilidade, uma certa forma de estar, de pensar e de atuar. Bem, perfeitamente possível. Há um local, não sei o quê. A banalização do local está de tal forma que até permite aquilo. Agora, ao mesmo nível do que as manifestações do Chega, esteve a tentativa de repressão
de Santos Silva, que tem muito mais obrigações do que qualquer grupo parlamentar. Traz mesmo, mas tem muito mais que o Presidente da Assembleia da República. E mostrou todo o seu cariz, todo o seu perfil democrático, quando reprimiu daquela forma. Não tenho paciência. E ouça, em democracia, quer dizer, já não vale tudo, mas quando, para reprimir, eventualmente, coisas que eu tenho visto muito pior em democracia do que aquilo. Não quer dizer que concorde, repara, mas tenho visto coisas e muito piores. E isto é como o futebol. Quando dizem que há um certo jogador que está a jogar mal, o treinador pode resguardá-lo no ponto de jogar. O Lula da Silva podia ter poupado a toda esta situação e não o punham a jogar, ou seja, não o convidavam para este primeiro ato que é inédito. Não sei se agora vamos passar a ter comemorações do 25 de abril com 2 atos, eventualmente com figuras de Estado, com todo o respeito pelo Lula da Silva, que é eleito, que é tudo isso, enfim, mas bom, e que finalmente também mostrou-nos também uma forma diferente daquela que nós tínhamos ouvido há 2 semanas atrás. Afinal de contas, também condena a invasão da Ucrânia, também considera aquilo uma invasão, embora diga que tem que haver, mas tem que haver da parte do invasor. A primeira iniciativa de paz tem que partir do invasor, tem que se retirar, tem que se ir embora. E, portanto, sobre o primeiro ato, eu não sei se respondi completamente ou não, Luís Matias, se quer mais alguma coisa ou não. Não, muito rapidamente, apenas sobre a visita de Lula da Silva a Portugal, destaca-se, depois de toda essa conversa também, o anúncio dos acordos para a produção Sim, eu acho que isso é fundamental. de equipamento militar aqui em Portugal, nomeadamente aviões, com padrão da NATO, e ter sido, por exemplo, noticiado no Brasil, que o Brasil estava a tirar partido do conflito que acontece na Ucrânia. Vamos lá ver uma coisa. Muito rapidamente, isto muito rápido. Só um balanço muito rápido dessa visita. Os conflitos servem para quê? Servem para vender material para destruição e depois vender materiais de construção. Desculpem a frieza, mas é um bocado assim. Ora, o que é que acontece? Vindo ao que disse o Ricardo sobre o Mercosul, que é uma coisa que está a emperrar o acordo, que é a produção de bovinos. De carne de bovino. Há uma série de coisas. Mas eu só ver o que é que poderá acontecer à produção de bovinos neste país. Cereais, tudo, uma coisa que a gente conhece aqui nossa. Se o Brasil e a Argentina se põem a vender carne de bovino, como é que os nossos produtores conseguem viver? Vender? Vão vender a quem? A malta que gosta de mortolengo continua a comer. Portanto, esse terá sido um dos aspectos. Os problemas económicos da ligação entre a União Europeia e o Mercosul, se calhar são uma coisa que tem que ser vistas com muito cuidado, porque nós vamos ser quem vai pagar. Alberto, desta visita, só ouvir o Alberto, passo-lhe já a palavra, Ricardo, desta visita do Lula, destaca algo mais? Agora desligaste o microfone. Um bocadinho esse só. Esse botão não é para mexer, Bento. Nesse botão não se mexe. Foi sem querer. Eu acho que o dia da sessão solene no Parlamento deveria ter sido o dia 22. Também um dia importante, o dia dos 37 anos da Rádio Diana. Alberto. Sim, porque foi o dia em que o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, essas coisas. Não, mas isso é contrassenso, foi um colonizador, não é? Não, mas a história é a história. Foi o início Alberto, da colonização. O Alberto está deliciado a ouvir-vos. Já percebi que o Alberto está deliciado a ouvir-vos. Olha, o Lula disse desculpava tudo isso, enfim, com o 25 de Abril, que acabou com tudo isso, mas o Pedro Álvares Cabral está na base da colonização, não é? Alberto, desta visita do Lula, destacas alguma coisa ou não? Os negócios, eu não concordo com o Bento quando ele diz que as guerras servem para vender, para gastar material e vender material de guerra. Esta guerra à Ucrânia serve para sobreviver, para tentar sobreviver ao abraço de urso do imperialismo russo. Portanto, não vejo a coisa tão comercial como isso. Agora, as relações entre Portugal e o Brasil, acho muito bem que se desenvolvam. O Brasil tem 200 e tal milhões de pessoas a falar português, para alguma coisa pode servir, digo eu. 500 mil temos é que os ensinar a gostar de vinho tinto. Certo, mas isso é outra história, Alberto Magalhães. Isso não tem nada a ver com a vinda do Lula da Silva aqui à sessão do Parlamento. Isso é outra história. Essa é uma história mais à séria. Dizem-me que o Presidente Lula é mais da cerveja. Eu não tenho nada contra o Lula no Parlamento português. É um chefe de Estado de um país irmão, de um país amigo, de um país que não gosta muito de nós.
A esmagadora maioria dos brasileiros tem a impressão que não gostam muito dos portugueses. Dizem o Pelo contrário. menos, Dizem, pelo menos "Esses somos irmãos." aqueles mais que protestam mais contra os males do Brasil acham que os males do Brasil vêm todos da colonização portuguesa. A escravatura portuguesa, etc., é que tem culpa do racismo que existe no Brasil. Se não fossem os portugueses, não havia racismo no Brasil. Se calhar nem havia Brasil, não havia, era uma limpeza extraordinária. Haveriam o quê? Colónias espanholas, não fossem os portugueses, falavam eles Não, mas é a espanhol mesma coisa, ouça. Se ouvir falar um e estavam ainda piores do que estão agora. Portanto, não Foi o tenho nada a dizer. colonialismo e a gente não pode Façam esquecer da bons história. negócios. Mas não, também Claro não que há um podemos problema. apagá-la. Há um problema, é que o Brasil é um gigante ao pé de nós e nós somos anões ao pé do Brasil. Portanto, grande potência. o mais natural é que as aspirações do nosso primeiro-ministro António Costa de que um dia os portugueses falem com sotaque brasileiro, mais cedo ou mais tarde vão se cumprir, não é? Se não for no nosso tempo, há de ser no tempo dos nossos Epá, filhos não ou parece dos que esse nossos seja o netos. imenso Portugal. Ricardo Freixal, e o que é que tira desta, o que é que ficou desta visita do Lula? Estava há pouco a falar do Mercosul. Não sei, desta questão. eu acho que, vamos lá ver, eu acho que Portugal, enquanto interlocutor, enquanto membro da União Europeia, eu parto do princípio que estas questões foram abordadas na retaguarda, não é? Parto do princípio que a questão das negociações do entre a União Europeia e o Mercosul terão que ter sido abordadas. Exatamente. Terão que ter sido, não é? Portanto, Andam há anos a ser Avião. abordadas. A apresentação daquele avião não é. Portanto, não é, isto foi não é por acaso. o aparecimento de Lula da Silva no Parlamento foi uma bizarria. Foi pouco pensada, foi mal pensada. De facto, uma recepção a um chefe de Estado pode merecer a ida ao Parlamento. Confundir as duas coisas, meter as duas coisas aqui com o Visito Livre deixou um bocado estapafúrdio e evitável, até porque disse há pouco. Sim. Tinha poupado o senhor a isto, independentemente de estar aqui a condenar veementemente os protestos do Chega, porque a democracia já tem visto coisas muito piores, mas já lá vamos. Bem, 25 de Abril, vamos falar sobre a sessão solene e sobre os discursos que aconteceram na Assembleia da República e não só. Falamos sobre esta data. Bento Anastácio, 49 anos da Revolução. O primeiro discurso, curiosamente, de um líder parlamentar nesta sessão solene, diz que a democracia está em risco, como nunca esteve. Quem é que foi que disseram? Foi o Rui Rui Tavares. Tavares. Rui Tavares do livro. Lá vamos ver uma Começa coisa. por aí. A sessão começa por aí, digamos assim. É A dizer, assim, atenção que a democracia está em perigo. A democracia tem uma primeira coisa. Eu não tive possibilidade de ver o segundo ato todo, até porque estava aqui a trabalhar. Só ouvi a parte do discurso do Presidente da República. Eu entendo essa questão, até porque a forma, o Rui tem algum jogo de cintura e por coincidência ou não, sabe-se lá porquê, começa da mesma forma como acabou o Chico Buarque. Portanto, parte do princípio que o que Não, deveria quem estar a falar... acaba Foi com o Chico citado Buarque várias sou eu. vezes, o Chico Eu é que Buarque tenho que foi acabar com o citado. Chico Buarque. Tá bem. E depois, Peço para acabar. há de facto, a democracia, as democracias têm uma coisa, é que sempre tiveram em perigo. Faz parte da estrutura da democracia, porque um bom ditador, seja ele qual for, gosta das pessoas quietinhas, caladinhas, bem comportadinhas. E a democracia tem como princípio básico a liberdade de expressão, o podermos dizer o que nós queremos e o que pensamos, as neiras inclusivas, que é o que eu uso muito e eu não prescindo do meu direito à asneira. E como estamos aqui na Feira do Livro, a democracia é também cada um ler o que quiser e bem lhe apetecer, cada um publicar o que quiser e bem lhe apetecer, e isso faz parte da democracia, quer a gente goste, quer não. Eu não sou obrigado a gostar de todos os livros que são publicados neste país, mas quem quiser publicar um livro, que o publique. Sim, com normas. Que o publique. Algumas das coisas que são publicadas neste país, eu acho que são um atentado ecológico, porque matam árvores para fazer papel, para aquela gente escrever aquilo. Mas tem todo o direito a escrevê-lo. E isso está sempre em perigo, de uma forma ou de outra, ou porque o poder económico quer concentrar editoras, ou porque há uma empresa que quer ter o
o domínio sobre os transportes, porque a liberdade de circulação não é só a gente poder ir para a Alemanha, é a gente andar aqui, ir daqui para a Graça do Divor, e isso é um dos preceitos. O 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas, tinha 3 diretrizes principais, que era o democratizar, o descolonizar e o desenvolver. E o desenvolver pressupõe que haja uma democracia que permita não só as liberdades básicas, o falar, o dizer, o fazer, mas que também haja respeito pelos direitos fundamentais de quem trabalha, que haja direito pelo planeta, enquanto... Eu não sou muito fundamentalista, nem muito nem pouco das coisas do ambiente, mas dizer que a terra, que eu sempre disse que era de quem a trabalhava e continuo a dizer, e tem que ser feito com respeito. Porque não podemos encher os nossos campos de monoculturas que daqui a 20 anos as trafegaram todas. E isso faz parte da democracia. O preservar o nosso país, as nossas culturas, os nossos valores, não é, faz parte da democracia. A democracia faz com que um português seja um português, um espanhol seja um espanhol e cada um tenha a sua cultura, a sua forma de estar e a sua forma de encarar os problemas. Alberto Magalhães, e que comentário faz à ação solene de hoje do 25 de Abril? Destacas que discurso dos líderes parlamentares, porque aproveitaram muitos deles para fazer críticas nada veladas, portanto objetivas ao governo também. Epá, eu acho que os discursos são mais ou menos os mesmos todos os anos, praticamente. Comecemos pelo Rui Tavares, que já agora para seguir o Bento. O discurso do Rui Tavares dizendo que a democracia está em perigo, eu respondo como ao Bento. A democracia, por sistema, está sempre em perigo. Eu queria dizer o seguinte em relação ao 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974 foi a maior alegria da minha vida, só igualada praticamente pelo nascimento da minha filha. Porque eu tinha 21 anos, a caminho dos 22, estava sôfrego de liberdade, estava fartinho do Estado Novo, fartinho do vetusto Estado Novo, fartinho de andar com os livros encapados para os PIDs ou para os denunciantes não verem o que é que eu andava a ler. Mas também era ignorante sobre a democracia e o totalitarismo. O que quer dizer que estava muito mal informado sobre o que se passava no mundo. Isso levou-me a aderir à extrema-esquerda, por exemplo. Mas isso agora não interessa. A única decisão decente que tu tiveste, mas isso é outra questão. O quê? A única decisão decente que tu tiveste, mas isso é outra questão. Não parece. Foi uma decisão completamente alicerçada sobre a ignorância. Aprendi com o tempo que a democracia não pertence só, nem principalmente, pertence igualmente às pessoas de esquerda e é, como eu aprendi com o grande Jorge de Sena, a arte do diálogo mesmo entre surdos. Eu acho que alguma direita também ainda não percebeu que o 25 de Abril também lhe pertence. Não é só a esquerda que acha que tem o monopólio. Acho que a direita também acha que o monopólio é da esquerda. E está contente com isso. Eu parece-me que discutir o 25 de Abril, confrontar diferentes visões do 25 de Abril, confrontar diferentes visões da democracia, já é cumprir Abril e já é cumprir a democracia. Agora, voltando ao Bento e ao Rui Tavares, é óbvio que estão sempre a surgir pulsões antidemocracia, antiliberdade, e não é só na extrema-direita. Pode ser de idade, mas eu sinto um cheiro salazarento, moralista e bafiento, quer na extrema-direita, quer na extrema-esquerda. Não, deve ser obrigatoriamente salazarento. Ou nos radicais da esquerda, nos radicais da esquerda, naquela esquerda que vai ao Gambrinos, também sinto esse cheiro bafiento, não é? Agora com esta coisa das identidades e de não se poder magoar ninguém,
não se podem magoar os coitadinhos, não se podem magoar os gordos, coitadinhos, não se podem magoar os magros, coitadinhos, não se podem magoar os cegos, temos que chamar invisuais aos cegos, etc, 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 etc. Para mim isso é tudo bafiento. E, portanto, Alberto, eu fico-me só por uma aqui coisa- nesta volta. Alberto, só uma coisinha, só dizer, deverias ter dito a esquerda caviar, porque a referência ao Grambrinos é geracional. A malta mais nova não vai entender. Não vai ao Grambrinos. Para já não vai ao Grambrinos. E depois não vai entender o trocadilho. Então vá, esquerda caviar. Caviar, sim. Ricardo Freixal, dos discursos de hoje, dos partidos, o que é que destaca e daquilo que acompanhou? Eu já em anos anteriores, quando nos referimos aqui ao 25 de Abril, e prezo o 25 de Abril, pelo menos pelo rótulo que colocaram outro dia de anarquista liberal. E portanto, o anarquista liberal tem que prezar o 25 de Abril, não é? Entendendo isso. Não sei se sabia que me... Sim, eu já ouvi dizer que lhe colocaram esse rotularam, rótulo, sim. rotularam, disseram, o senhor é um bocado anarquista, mas liberal. Digo, não está mal de todo. Lido mal com o poder quando é mal exercido. E relativamente ao 25 de Abril, onde parece que foi unânime, e começou logo com o Rui Tavares, foi unânime dizer que a democracia estava em perigo e que os ideais principais do 25 de Abril estavam por cumprir. Eu sempre disse que acho estas manifestações, mas o 25 de Abril será eventualmente para cumprir por quem queira cumprir, ou celebrar, por quem queira celebrar, ainda que faltando cumprir, mas entendo este dia 25 de Abril, com aquelas sessões da Assembleia, eu não quero dizer que sejam bafientas, mas são repetitivas, com discursos repetitivos, chegando sempre à conclusão. Houve hoje interlocutores, imagine-se, que foram buscar, sei lá, os tempos da história mais antiga do nosso país, para dar introdução ao 25 de Abril. Toda a gente já sabe isso. E já estamos a passar 50 anos, e quem sabe muito bem isso é o ministro Adão e Silva, que está a receber há 4 anos 4.500 euros por mês para organizar as manifestações, a organização dos 50 anos do 25 de Abril. Toda a gente sabe já isso. E, portanto, toda a gente sabe quais são os ideais e o que é que a população quer, do que é que a população necessita, de saúde, de educação, de habitação, necessita de tudo isso, que é aquilo que hoje não continua a ter. E, portanto, andar ali de uma forma, num desfile que eu considero quase, e cá está a minha veia narco e liberal, quase que num desfile de vaidades, a proferir os mesmos discursos, a dizer sempre que tal, foi muito bom, todos sabemos, mas há que andar para a frente, há que fazer festas, há que fazer eventualmente do pá. Mas eu depois termino, se me permitirem, com a festa imodesta do Chico Buarque. Porque, de facto, ouça, até o PC disse, imagine-se, há aqui o risco da democracia pela direita. Até os riscos da democracia que nós corremos durante o pré com a esquerda orientada, manipulada e liderada pelo Partido Comunista. Portanto, deixem-se de aitais e vamos para a frente, quer dizer, falta tudo, não é? Depois, ouça, o discurso do jovem do PS, que o canal que eu segui nas celebrações teve o cuidado de dizer que era um jovem pós 25 de Abril, veio dizer que estava tudo ao contrário, estava tudo bem, que estávamos todos a ganhar mais, que o PS é que deixa ganhar mais, tem educação, tem isto, tem aquilo. Quer dizer, depois, menos mal, Marcelo Rebelo de Sousa fez um comentário como se estivesse a comentar na televisão. Houve coisas que eu não consegui perceber, mas também não é para perceber. Mas amenizou ali um bocado aquela coisa toda. Mas estes show-offs destas celebrações, acho que a data pode ser comemorada, deve ser comemorada, mas pelo amor de Deus, passem do tal para a objetividade. Construa-se, faça-se. Porque de facto nós sentimos que está muita coisa por fazer, e esse é o problema. Acho que está muita coisa por fazer. E não andamos nisto, não andamos há 3 dias, nem há 3, andamos há 50 anos nesta coisa, não é? E portanto, muito bem que se cumpram esses tais ideais. Imagine-se até a falar dos capitais. Mas os capitais foi uma coisa ocasional.
foi oportunidade, e ainda bem que se calhar contribuíram, mas a partir daí, ouça, já vamos muito mais para além dos capitães. Portanto, temos que viver a democracia de uma forma mais ativa, mais consolidada e, sobretudo, que nos deixe mais obra. E 50 anos não são 50 dias. 50 anos já quer dizer, as razões que podem explicar a não consolidação de um determinado tipo de situações que deviam estar consolidadas em prol do bem-estar da população, ou seja, já houve mais que tempo para isso. Mas vamos nos entretendo com esta história. E depois há outros discursos que pecam, para amor de Deus, quer dizer, que pecam por... O Bento há pouco falou ali, citou alguém quando disse desenvolvimento, não sei o quê. O homem do Partido do Social Democrata, que eu não me lembro o nome dele agora também falou em desenvolver, mas depois não apresentou nada, não disse nada, nem tem que apresentar, porque os problemas da população e do país não têm que ser resolvidos no dia 25 de Abril na sessão da Assembleia. Mas que ao longo do tempo façam qualquer coisa para que depois ali apresentem, sei lá, um saldo, olha, um apresentado de contas, um relatório de contas, seria bom. O Ricardo deixa... O Ricardo deixa... de analfabetos, não? O Ricardo deixa-nos aqui, ou deixa quase em aberto, duas questões que poderíamos lançar. Eu vou só por uma que foi muito... Voltou a ser questionada, voltando a falar do que já foi falado tantas vezes no 25 de Abril, se o 25 de Abril está cumprido ou não. Não, para de ti... maneira nenhuma. Vai-se cumprindo e vão sendo... Ou é cumprível? É cumprível porque este país é cumprível. Este país tem potencialidades. Nós esquecemos com o tempo de algumas coisas. Nós vínhamos de um país com 40% de analfabetos. Nós tínhamos um país que tinha 3 universidades com meia dúzia de cursos. Vínhamos de um país que o acesso à universidade começava logo no liceu, porque uns iam para o ensino técnico, para a escola técnica, outros iam para a universidade. Os que iam para a escola técnica nunca passariam do bacharelato, teriam ali uma profissão e toca andar. E depois os outros iam para o liceu. O Instituto Universitário de Évora foi criado em 74 ou 73 calma ou 72. lá, já lá vamos. E a Escola Militar de Vila Real também foi. Sim, já lá vamos à reforma Veiga Simão, se for por aí. Mas o que temos... Não temos tempo para ir discutir um pormenor. Nós tínhamos um país que tinha um liceu por capital de distrito. Hoje não há sítio nenhum que não tenha. A Universidade de Évora, hoje, tem mais alunos que tinha todo o ensino superior no dia 24 de Abril. Portanto, isso é uma mudança estrutural deste país. Nós vinhamos de um regime que não tinha, que a saúde era o médico da Caixa para meia dúzia de pessoas que o tinham. Não havia um Serviço Nacional de Saúde, não havia a escola gratuita, pública, não havia uma quantidade de coisas. E nós temos a mania de esquecer esse tipo. Assim como alguma dessa esquerda do Gambrinos e do Caviar, sim, que tem a mania, desculpa lá, que hoje por ser 25 de Abril, terei que o dizer, que tem a mania que descobriu a pólvora e que só diz as neiras. Por exemplo, eu continuo a achar que em frente aos Jerónimos a praça se deve chamar do Império e que deve ter as armas das ex-colónias juntas com as armas das armas reais do país. Porque a história não se esquece, nem se transforma. Nós não temos que ter vergonha da história. A história é a história. Os portugueses foram colonialistas, mas naquela altura era assim que as coisas se faziam. Nós não temos, felizmente, a vergonha de um rei Leopoldo II, mas não podemos... Uma coisa é facto, é que Angola, sítio onde eu nasci, foi uma colónia portuguesa. Quer a gente queira, quer não, ontem, amanhã, daqui a 500 anos. E tapar a história com o politicamente correto é criar uma coisa que é pior ainda, que é a estupidez, é a falta de lucidez e a falta de... É manipular intelectualmente. Um país sem história não tem futuro. Alberto Seja Magalhães, qual for a história. Vamos lá a esta questão que já é permanentemente feita no 25 de Abril. Estou aqui a repetir. O Abril está cumprido ou não? Eu acho que o seguinte,
sobre aquilo que vocês têm estado a falar. Acho que o 25 de Abril na Assembleia, todos os anos, É uma seca. é um ritual. É um ritual e os rituais têm muito de repetição, como é óbvio. E, portanto, a mim não me faz, ao contrário do Ricardo, a mim não me faz impressão Não, a mim nenhuma. às vezes chateia-me, já não tenho Todos os paciência. anos, Não tenho os paciência. partidos digam de sua justiça na Assembleia da República no dia 25 de Abril. Fica demonstrado ritualmente a democracia, que há várias opiniões no país que estão representadas na Assembleia da República e que vão desde a extrema-direita à extrema-esquerda. A mim Não não há me parece extrema-esquerda mal no Parlamento. que isso aconteça Não há todo. extrema-esquerda neste país. Hã? Não há extrema-esquerda Isso dizes no tu. Parlamento. Não há agora Não extremas. há, não há. Então, o PCP, Deixa terminar o Alberto, nós estamos a ficar sem tempo e ainda temos a ouvir o ainda está Ricardo. no stalinismo, não é da extrema-esquerda, então o que A é? coisa é um partido reformista, o Bloco é um partido social-democrata, portanto. Digamos que a mim o ritual não me aquenta nem me arrefente, isto é, acho muito bem, acho que é necessário, não me apoquenta nada. O que me apoquenta, isso sim, é que 49 anos depois do 25 de Abril de 1974, a insatisfação com o regime seja demasiado grande. Não devia ser tão grande e é. Mas é grande porquê? Por causa das cerimónias do 25 de Abril. Não, da frustração das expectativas. É grande, Da grande frustração porque, das expectativas. Só. exatamente porque os governantes e os deputados têm muitos governantes e deputados sem categoria absolutamente nenhuma, que não deviam estar como governantes nem estar como deputados. Tem serviços públicos em degradação constante repara que eu concordo com o Bento, reparem que eu concordo com o Bento quando ele diz que houve grandes progressos neste país desde o 25 de Abril de 74. Como é óbvio, o Salazar, então, em relação ao ensino, passou de 4 anos para 3 anos obrigatórios. E só depois, mais tarde, é que voltou a passar aos 4 anos. No meu tempo, quando eu fiz a quarta classe era o ensino obrigatório. Nós, neste momento, temos 12 anos. Não é? É completamente diferente. Havia uma pequena... Já agora, para falar da educação que foi o que o Bento falou, eu quando fiz a quarta classe, houve 3 pessoas, uma das quais era eu, que passou para o liceu. Houve 4 ou 5 que foram para a escola técnica e houve para aí uns 15 que ficaram com a quarta classe, que não estudaram mais. E depois, quando cheguei ao 5º ano, houve vários que saíram do liceu, e eu andava no liceu, vários saíram do liceu, não fizeram o 7º, porque não precisavam de fazer o 7º para se empregar. E nem tinham tempo, nem dinheiro para continuar a estudar até ao 7º ano. E depois fiz o 7º ano do liceu e fui para a universidade e a maior parte dos meus colegas não foi para a universidade, dos meus colegas de turma não foram para a universidade. Portanto, os tempos são completamente diferentes. Claro que se pode dizer que Portugal evoluiu, mas também os outros países todos da Europa e não só, e também evoluíram. Não fomos só nós que evoluímos. Mas nós evoluímos bastante porque estávamos muito atrasados. Agora, o que eu digo é o seguinte, há muita insatisfação porque a habitação continua escassa e cara, as leis são mal feitas, os deputados muitas vezes são incompetentes a fazer leis e a justiça protege os poderosos. Veja-se o caso Espírito Santo, o caso Beja e o caso Sócrates, quer dizer, há 10 anos ou mais que andam para ser julgados e nunca mais vão ser julgados e se calhar nem julgados serão. Há uma incapacidade dos partidos maiores, os partidos chamados do arco da governação, em melhorarem o sistema político e começando pelo sistema eleitoral que impede os representados de escolher os seus representantes. Os representantes neste momento na Assembleia da República são escolhidos pelos secretários-gerais e presidentes dos partidos ou pelos comitês centrais dos partidos em vez de serem escolhidos pelos seus representados. Quer dizer, minimamente, há uma série de fatores para criar desconfiança das pessoas em relação à democracia. Fica o teu comentário. Mas isso é normal nos países democráticos, não é só em Portugal. Por todo o lado onde há democracia, há insatisfação. Nos outros sítios, não. Andam todos contentes com a ditadura,
quer dizer, não sofrem, quer dizer, a gente não sabe porque eles, coitadinhos, não se podem queixar. Não podem dizer, Nós não é? podemos queixar, queixamos, ainda bem. Olha, ainda bem Ricardo que nos Freixal, queixamos. tem, para terminar, muito Mesmo rapidamente. para terminar, Mesmo para quantos terminar, minutos, quantos minutos é um que minuto e dá? meio. Um minuto e meio. Um minuto. Bom, eu penso que independentemente do quadrante onde eu me situo, do quadrante político onde eu me situo, ou do quadrante político onde me queiram situar, Anarco-liberal. naturalmente Bem. que celebro também a mudança de, sobretudo a possibilidade que me deram, porque eu gosto de me expressar, gosto de fazer, gosto de ter liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, e portanto também celebro esse ato, embora tenha sido muito penalizado com o pós, eu e todos os outros, e com rumos às vezes menos democratas que o 25 de Abril, ou aos quais o 25 de Abril deu oportunidade. Mas isso eventualmente será uma apanágio de todas as revoluções, como dizia Santos Silva no final do seu discurso, ele queria a democracia em Taiwan, na Venezuela, em Cuba. Bom, e eu já agora digo, e também em Portugal, que haja uma democracia plena e que o 25 de Abril e que a democracia se cumpra. E a Catarina Martins começou com a festa pá do Chico Buarque e eu gostava de terminar. Não ouvi. E se Eu tivesse- gostava de terminar com a estivesse em festa. casa- Eu se gostava de estivesse em terminar casa, com a tinha festa desligado. imodesta do Chico Buarque, e se calhar adapto aqui, que é uma festa na qual essa festa imodesta, uma festa imodesta como esta, vamos homenagear todo aquele que nos empresta a sua festa, construindo coisas para se cantar. E fico por aqui. Bem, assim chegamos ao final desta Torta e 25 de Direito. Abril sempre. Voltamos de hoje a uma semana, aqui à DNFM, sempre terça-feira às 18 horas, domingo também às 18, sábado às 18, perdão, e sempre que quiser ouvir e ver em www.dnfm.com. Muito boa tarde, até de hoje a uma semana. Boa tarde. Boa tarde Ai, a todos. Boa tarde. vejam-nos no YouTube. E isto não acabou por aqui, pô, não? Ainda Sim. se comemora, ainda se. Exatamente, e vejo-nos no YouTube. no nosso YouTube. Exatamente. Até para a semana, até para a semana. No YouTube tem que abrir a boca.